Muito bem, porque eu tô com a minha psicóloga e com o meu gastroenterologista. Tudo bem, gente? É um prazer recebê-los. Obrigada por estar aqui. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom, é muito comum a gente exagerar, principalmente nessa época do ano, né? Todo mundo dá uma chutadinha na jaca, põe o pé na jaca, mas põe fundo mesmo. A questão é, antes da gente colocar o pé na jaca, talvez seria o não colocar, né? Sim, sim. O controlar. E daí é a questão emocional que manda. Na verdade é o seguinte, a gente tem que pensar que no Natal é uma data onde a gente pensa muito nessa questão de confraternizar, de se reunir com as pessoas que a gente ama, familiares, amigos. E nós temos a cultura de associar a questão da comida a esses momentos de prazer, né? Com certeza. E nesse sentido eu acho que as pessoas tendem a errar um pouco na mão. Estão tão alegres e felizes que parece, e é tanta oferta nessa área. De repente você chega em algum lugar que assim, você quer experimentar tudo. Exato. Mas eu acho que as pessoas elas precisam se conhecer para saber se no dia seguinte vai bater aquela famosa culpa, né? Então, se essas pessoas forem desse tipo, né, daquelas que costumam se arrepender, eu acho que é interessante, eu acho que duas questões, né? Primeiro, negociar. Não adianta pensar que você vai lá, vai comer só uma coisinha ou outra. Também não, né? Isso não vem ao caso, não precisa exagerar. Mas se você tende a se arrepender, então assim, negocie, né, estabeleça lá um critério de até onde vai com as comidas, sobremesas e bebida, e tenta não extrapolar porque no dia seguinte não fique com a consciência pesada. Vá com essa consciência, Exato. Né? Doutor Clóvis, agora, e se a gente exagera, se a gente extrapola, tem algo que fazer? Obrigada por ter vindo, doutor. Feliz Natal. Para você também, Feliz Natal. Essa questão da alimentação sempre é bastante complicada, porque o depois, eu acho que é mais difícil a gente tratar. Sempre é melhor prevenir. Na medicina tudo é assim, melhor prevenir. Então, antes de dar o problema, evitemos. Só que depois que deu o problema, ou seja, comeu, já está todo cheio, o que fazer agora, né? Então, muitas vezes, infelizmente, a gente acaba tendo que partir para a ação de alguns medicamentos para ajudar na digestão, né? Então, às vezes, pode ajudar alguns digestivos, algumas coisas que o pessoal habitualmente costuma utilizar, pode ajudar um pouquinho, né? Mas Ó, você sabe que a gente foi para as ruas para perguntar para os londrinenses se eles fazem uso de receitas caseiras quando o assunto é azia, má digestão, comeu demais. E agora? Quem foi às ruas foi Dominique Siqueira. Meus amores do Vermais, Sarinha, minha fada madrinha, tá escutando esse barulho, ó? É o final de ano chegando, batendo na nossa porta, e junto com ele vem toda a comilança, vem peru, vem maionese, vem porco, farofa, champanhe, pudim, meu Deus do céu. Agora nós estamos aqui nas ruas de Londrina para saber se esse pessoal comilão, assim como eu, está preparado para as consequências dos exageros. Azia e má digestão. Você tem alguma receita caseira? Algum remédio de família? Aquela famosa garrafada? Opa! Leite de magnésio. Serve pra tudo na vida. Pra passar debaixo da suvaqueira, pra beber, melhorar intestino, estômago, tudo. É maravilhoso. A receita é, com certeza, né? Eu como não bebo, mas a gente no final de ano, nas festas, a gente come demais, exagera. E daí é sempre aquele... sal de fruta, né? Mas também tem aquele caseirinho, né? Bicarbonato com um pouquinho de água, limão, resolve. Ai, toma um tal de um Gove, sei lá, uns trem assim pra dar uma melhorada pra depois continuar, né? Aproveitar, né? As comidas boas, né? Tem que aproveitar esse dia. Limão com água é muito bom, funciona bastante. Azia e má digestão que eu conheço é o bolo do Chile. Olha, pra falar a verdade, eu não bebo. Mas quando eu exagero, eu gosto de verdade de deitar e ver um filme. Uma coisa que funciona bastante. A minha avó, ela usava polvilho, água e suco de limão. Qualquer coisa, problema de intestino você tiver, você pode tentar que vai funcionar. Comigo funciona e é uma coisa muito boa. Tem o chá de boldo, né? Mas assim, dependendo das azia, se for uma ressaca, a gente toma outra, né? Pra melhorar. Faz efeito, Felipe? Funciona? Faz, fica legalzão. Recomenda? Depende, né? Para menores de 18, não. Sarinha, minha amiga, eu vou encerrando por aqui porque eu vou correndo fazer o meu chá de boldo. E eu quero saber de você aí do estúdio. Já exagerou, amiga? Conta a verdade. Ixi, perdi as contas de quantas vezes eu exagerei. Não recomendo, porque a gente passa mal e passa mal mesmo. Doutor, eles falaram de leite e magnésia. É bom?
O leite de magnésio, o grande problema é que para algumas pessoas pode dar diarreia, né? Então é melhor não usar. Pode dar efeitos terríveis. Esses chás? Os chás, assim, de um modo geral, eles têm um efeito bem bacana. Chá de camomila, cidreira, eles têm um efeito digestivo bacana, mas como a moça tinha falado ali na entrevista, o boldo do Chile, ele é bem interessante para isso, né? Só que todos esses chás a gente tem que usar com certo cuidado. Por quê? Então, a quantidade delas pode às vezes ser tóxica. Então, chás, de um modo geral, a gente sempre tem que ter um cuidado, principalmente esses chamados chás medicinais, a gente tem uma quantidade adequada. Então, assim, na dúvida, umas 2 xícaras ao dia do chá de boldo do Chile, por exemplo, pode ter um efeito digestivo bacana, principalmente após uma refeição, só que mais do que isso, eventualmente pode trazer algumas consequências. Então, alguns outros chás medicinais podem ser até tóxicos mesmo. Olha só, gente, não é porque é fitoterápico, é natureza, é planta, vou colocando tudo, pelo amor de Deus. E se você estiver grávida, menos ainda, tá? Perigosíssimo, não é porque é natureza, é planta que pode ir colocando tudo pra dentro, não. Agora, falaram aí também, como é que chama? Como é que chama? Sal, como que é? Sal de fruta. Sal de fruta. Bicarbonato. Bicarbonato de sódio. A minha avó dava bicarbonato de sódio com limão e, tipo, aguinha gelada. Isso é bom? Pode? Não, isso na verdade tem um efeito placebo, né? Ou seja, para! Porque o que acontece? O limão é ácido, o bicarbonato é básico, aquele fermento é fervilha, né? E daí quando a gente toma, dá uma sensação de bem-estar. Agora, efeito específico para nosso organismo, às vezes, não é grande, não. Eu fui enganada por 44 anos. Eu não acredito. Sara, e acabei de pensar que eu nunca exagerei. Eu nunca tive que usar nada disso, não, gente. Eu acho que eu sou muito de boa pra comer e pra beber. Você tá na profissão certa. Psicóloga bem controlada. Não é o meu caso. Porque eu tenho episódios de infância de comer, você até mal. Mas, na verdade, Sara, sabe o que eu fico pensando? Também a gente tá falando desse confraternizar com as pessoas que a gente ama. Eu acho que é importante a gente pensar que, além de comer, tem tantas outras coisas que a gente pode fazer que são legais também. Conversar, bater papo, dançar, ouvir música alto. Enfim, gente, jogos que a gente vai ensinar um pouco da mesa, né? A alegria não tá só no... Exato, que é bom gente. demais, né? Mas, pelo amor de Deus. Exato. Doutor, ele falou, uma pessoa entrevistada, do polvilho. Eu nunca ouvi falar isso. Eu também não ouvi Não, polvilho, não. Eu já ouvi falar da magnésia, não, da maisena, né? Da maisena, mas é pro intestino, amido de milho. Pra diarreia. Pra diarreia. Pra diarreia. Mas agora, não polvilho. Polvilho não. Eu acho que a avó dele ensinou uma coisa, ele entendeu outra, tá fazendo, e o efeito placebo tá funcionando. Exatamente. Meu Deus, então... Tudo que eu aprendi, 44 anos, não funciona. Na verdade, gente tudo que borbulha dá sensação de bem-estar pro estômago. É então, só sensação. Tem gente que toma Coca-Cola e sente bem, tem gente Por que toma isso água que a com gente gás, gosta. sente bem, porque daí aquilo lá aumenta a pressão, daí a gente, às vezes, arrota, né? Fizeram uma pergunta disso agora. 43 999520380. Você tem dúvidas? Manda aqui pra gente. Quais são as suas dúvidas? Comeu demais? Festa, Natal, daqui a pouquinho tem o Réveillon também. E aí, o que você faz? Receitinha caseira? É um chazinho? Ou vai até no polvilho, que não é um biscoito, é o polvilho. Vamos lá. Oi, Sara, Feliz Natal pra você aí do estúdio e toda a equipe. Feriado, a gente tá aqui ligadinho com vocês. Queria perguntar pro doutor se a água com gás realmente faz bem, porque eu amo e gosto de tomar com limão. Muito ácido faz mal? Boa pergunta, água com gás. Essa questão da água com gás sempre tem um grande problema, porque os gaseificados, de um modo geral, são bebidas que têm uma tendência a piorar refluxo, né? Então dá mais queimação, azia a longo prazo. Então todos os gaseificados, é bom a gente tirar, inclusive água com gás. E água com gás com limão também tem esse efeito. Então para quem já tem doença do refluxo gastroesofágico, não é muito bom. Não é bom. E o povo adora, né? Então, água como eu com falei, gás, aquela água tônica também. Água tônica também. Tudo que é gaseificado acaba não sendo bom para a questão gástrica, né? Tá vendo, gente? Agora, só uma perguntinha. Se a gente comeu demais uma vez, faz mal porque há uma dilatação do estômago, né? Eventualmente eu exagerei, aquilo não vai trazer consequências. O problema é isso no dia a dia, a gente fazer dessa forma, ou então se tornar isso repetitivo. Então todo final de semana eu faço dessa forma. Eu acho que assim, tem muito a ver com a quantidade, o tipo do alimento. Então eu sempre falo aos meus pacientes, olha, vocês podem comer de tudo, não pode exagerar. Então não vai comer só o churrasco, só a carne, mais nada. Então se eu fizer uma dieta diversificada, comer proteína, o carboidrato, a fibra, aí acaba sendo bastante tranquilo. Então a gente acaba
acaba comendo demais porque a gente come muito rápido e o tipo do alimento que a gente come, às vezes, faz com que a gente coma muito. Então, você vai pegar um prato de macarrão, você vai comendo rápido, você come 2, 3, só depois que termina você percebe, nossa, acho que eu comi muito. Agora, se você come uma salada antes, vai comendo um pouquinho de uma proteína, um carboidrato, dá uma parada, conversa, festeja, aí depois aí chega uma hora, não, acho que eu não quero mais. Então tem muito a ver com isso. Eu já percebi que quando a gente dá uma paradinha, daí parece que para mesmo. Ale, comi demais. E agora? O que fazer no dia seguinte quando vem aquela culpa, quando bate aquela culpa? A gente tem que aprender com os erros, né? Então, nós vamos sair dessas festas, né, de Natal. Que foi, né? Exato. Mas daqui a uma semana estaremos comemorando, né, a virada do ano, então, para que você não tenha de novo essa sensação de culpa, de mal-estar, porque além da culpa, que é uma questão emocional, tem essa coisa do mal-estar mesmo, de sentir-se mal. Então, assim, né, nas próximas festas, né, daqui a uma semana vocês, né, pesem mais leve no freio e comam com moderação. Curtam as outras coisas que essas festas oferecem, eu acho que é bem importante. E ir com essa consciência já, né? Exato. Se a gente é uma pessoa que de repente come compulsivamente, Exato. Já vai pensando assim, gente, eu vou comer, eu sei o jeito que eu sou, então deixa eu tentar me... Exato, até porque o doutor disse, né? Comer com exagero um dia ou outro é uma coisa. Com frequência, né, do ponto de vista psicológico, a gente está falando de compulsão. Então, não é só uma questão, às vezes eu exagero sempre, não, né? As pessoas precisam pensar qual é a relação que elas estabelecem com a comida. Às vezes existe uma relação emocional nisso, né? E é importante verificar e averiguar. Existe terapia para isso. Exato, né? Porque ela chega a ser considerada uma doença, a compulsão alimentar. Sim, exato, até porque geram, né, outros malefícios, às vezes obesidade, né? Outras questões de transtornos alimentares, enfim. Né? Se você percebe que tem aí uma questão com a comida, talvez a necessidade de cuidar. Alessandra Rocha, psicóloga, obrigada. Dr. Clóvis Kuwahara, obrigada por ter vindo, gente. Foi um prazer recebê-los, tá? Feliz Natal para vocês e feliz Ano Novo! Podem